Olá, meu aluno, minha aluna. Aula de hoje, aula sobre adjetivos. Contextualizando para você, então, onde nós estamos na língua portuguesa. Temos a morfologia, que são as nossas 10 classes de palavras, e agora vamos falar um pouco do adjetivo. O adjetivo é uma classe variável, nós temos 6 classes variáveis, uma delas é o verbo. As outras 5 classes são classes nominais, porque eu tenho substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome. E o adjetivo está aqui, nessa parte das classes nominais, que são classes variáveis, e elas concordam umas com as outras. O adjetivo tem uma função bem importante, porque basicamente ele vai caracterizar especificamente um substantivo. Sempre tem uma ideia de caracterizar um substantivo, porque ele vai fazer essa função de se ligar a um substantivo. A base é essa. Lembre-se de que o substantivo é o que dá sentido a tudo, porque ele nomeia. Então, o adjetivo ele vai dar algum tipo de característica. O importante é saber que o adjetivo ele é uma classe que pode estar do lado do substantivo antes ou depois, pode estar um pouquinho depois do verbo, não importa. O adjetivo ele se relaciona com o substantivo. Eu posso ter um adjetivo na linha 5 que tem relação com o substantivo na linha 2, por exemplo. Não tem problema. Então, tem lá um substantivo na linha 2 e um adjetivo na linha 5, e os dois se relacionam. Isso pode acontecer. Não tem a ideia de ter um lugar fixo, por exemplo, numa frase. A base é, o adjetivo ele serve tanto para só caracterizar, quanto para dar uma qualificação. Aí você tem um pouco de viés argumentativo. Então, é uma classe teoricamente bem simples, ela está ali para acompanhar um substantivo, ou simplesmente dar uma característica, concorda sempre com ele, e eu tenho uma relação ali muito importante na parte da leitura e da argumentação de um texto. Então, olha só, comigo ali a tela, então, para você perceber isso melhor. Então, temos aqui, ó, né, a base, que é a nossa parte básica, que é adjetivo, está no grupo de palavras variáveis, né, eu até já mencionei isso para você, e expressa uma qualidade ou uma característica. Aqui, quando a gente fala na palavra adjetivo, eu falo de uma palavra só, apenas uma palavra. Mas nós temos também a locução adjetiva. O que é isso? Um grupo de palavras que juntas exercem a função de um adjetivo. Então, lembre-se, nós vamos ter tanto o adjetivo, que é uma palavrinha só, mas e também pode ser uma locução adjetiva, que ela começa com a preposição de, e essa locução adjetiva, é como se fosse um adjetivo só. Basicamente é isso. Então, olha só. Vamos verificar, então, isso na prática. Locução adjetiva, então, é basicamente a mesma lógica de um adjetivo. E nós temos duas ou mais palavras, aqui, ó, duas ou mais palavras, que, ao modificar um substantivo, eles têm a função de praticamente um adjetivo. Então, veja, nós temos o encontro da preposição mais o substantivo. Nós temos esse encontro aqui. Então, veja alguns exemplos. Teor de açúcar. De açúcar é uma locução adjetiva que caracteriza o substantivo teor. Dor de estômago caracteriza a dor. Então, aí nós temos ainda, por exemplo, uma preposição mais um advérbio. Cardápio de hoje caracteriza cardápio, que é um substantivo. Pneu de trás caracteriza aqui, ó, um substantivo. Então, veja, olha que interessante, nós temos uma locução adjetiva, vou só copiar aqui para você ter essa lógica, ó. Teor de açúcar, veja que interessante. A palavra teor aqui, ó, é um substantivo. A palavra de é uma preposição. A palavra açúcar é um substantivo. Mas, como nós temos essa regrinha, a junção desta preposição mais desse substantivo, isso daqui forma uma locução adjetiva, que está caracterizando a palavra teor. Isso é a locução adjetiva. Então, lembre-se de que você tem uma locução adjetiva que não tem adjetivo na locução adjetiva. Então, por isso que é um grupinho de palavras que cumpre a função de um adjetivo. Qual é a função de um adjetivo?
caracterizar um substantivo. Fechou? Vamos lá, então. Próximas, aqui exemplos, né? Só para eu fechar essa parte aqui do slide. Aves da noite, então veja que aves da noite é a mesma coisa que aves noturnas. Paixão sem freio é a mesma coisa que paixão desenfreada. Às vezes, não é muito comum você ter a preposição sem. A preposição mais importante, aquela que vai realmente estar mais presente, é a preposição de. Vez ou outra você encontra a preposição sem, com, mas é muito mais raro, tá? E aqui só tem essa referência. Aqui deu certo eu colocar da noite e noturna, sem freio e desenfreada. Mas nem sempre, né? Dor de estômago, posso ter estomacal, mas nem sempre eu consigo fazer essa relação de trocar um adjetivo por uma locução ou vice-versa. Nem sempre isso vai dar certo. Continuando, pronome e adjetivo é outro conceito, que é assim, ó. O pronome, ele tem uma função importante que ele acompanha um substantivo. Então, o que você vai perceber aqui, ó? Quando você tiver literalmente um pronome aqui, né? Um pronome. Opa, vou arrumar aqui, peraí, deixa eu arrumar aqui. Quando você tiver literalmente a palavra um pronome e ele estiver acompanhando um substantivo, nós vamos falar que ele exerce a função de adjetivo. Então, olha a diferença aqui, né, nos dois exemplos. Este livro é muito bom. Então, ó, este é um pronome e do lado tá com um substantivo. Ó, a palavra livro aqui é um substantivo e a palavra este é um pronome. Nesse caso, como está um do ladinho do outro, este pronome aqui a gente vai chamá-lo, né, de pronome adjetivo, porque ele está do lado. Isso aqui é em relação à posição dele na frase, tá? Por isso, em relação à posição do adjetivo, ele vai ser visto como pronome adjetivo, tá? Agora, na frase de baixo, por mais que eu tenha a relação de aquela com a empresa, veja, ó, aquela é a empresa. Entre o pronome e o meu substantivo de referência, tem um verbo que o separa. Então, nesta frase aqui, ó, aquela, a gente vai ter aqui um pronome que a gente chama de pronome substantivo. Por quê? Em relação à posição dele, não está junto. Então, veja a diferença. Um pronome que é um pronome adjetivo está do ladinho, igual este livro, ó. Este livro está do ladinho do meu substantivo. Quando ele está longe, igual aconteceu aqui nessa frase, ele é um pronome substantivo. Só para você saber um conceito, tudo isso é só em relação à posição na frase. Só isso, tá? Só tem essa classificação por conta disso. Continuando. Adjetivo e argumentação. Veja só. Um adjetivo também pode mostrar ponto de vista. Isso pode acontecer ou, no caso, um posicionamento. Veja o exemplo. O Brasil é um vasto país. Tá, quando eu falo vasto país, a palavra vasto é um adjetivo, só que só simplesmente caracteriza, né? Eu sei que o Brasil é vasto porque é muito grande. Então, isso não é uma opinião, ó, isso aqui não é uma opinião. Agora, o Brasil é um extraordinário país. Veja que esse adjetivo aqui, ele dá uma opinião. Então, aqui eu tenho o quê? Uma opinião acerca do país. Então, veja, nesse primeiro exemplo aqui, não tem opinião. Nesse segundo exemplo aqui, ó, eu já tenho uma marca de um posicionamento. É uma marca que a gente chama de... A gente fala no português aqui que são marcadores argumentativos. Isso aqui já é um marcador argumentativo, porque ele traz um tipo de opinião. Então, quando você vai, por exemplo, eu vou ter que verificar se o texto ele é predominantemente expositivo ou argumentativo. Um dos recursos é você verificar os adjetivos, como eles foram empregados. Se é só para caracterizar ou se é para mostrar um posicionamento do autor do texto. Então, vai a dica para você aí. Fechou? Muito bem. Agora, vamos verificar a parte básica do adjetivo aqui, que é o seguinte, ó, classificação dele. Ele pode ser classificado quanto ao seu sentido. E aqui é assim, ó. Ele pode ser restritivo ou explicativo. Como assim? Quando ele é restritivo, ele simplesmente exprime uma qualidade que nós temos. Então, por exemplo, ó, que não é do ser. Por exemplo, fruta madura.
eu posso ter uma fruta madura, uma fruta verde, uma fruta bonita, uma fruta saborosa. Então, veja que a palavra não faz parte dela, a fruta. Posso falar fruta saborosa, tá? Então, veja que a palavra madura não é própria do ser. A fruta pode ter vários tipos de estados. Agora, neve fria. Veja que essa qualidade é própria do ser, né? Não tem neve quente. Então, a neve já é fria. Essa é a diferença. Então, quer dizer que a ideia é assim. Por que restritivo? Ah, eu quero uma fruta. Qualquer fruta? Não, uma fruta madura. Então, eu restringi. Agora, eu conheci a neve fria. Não tem como ser neve quente. Então, veja que nessa segunda aqui, ó, nós temos uma ideia de delimitação, tá? Ou seja, eu tenho algo que é para particularizar. Particularizar um substantivo, tá? Essa é a lógica aqui. Maravilha. Agora temos o ativo de relação, que é um outro conceito importante aqui. O que significa isso daqui? São aqueles que estabelecem uma relação mesmo. Mas como assim? Relação de tempo, de espaço, de matéria, de finalidade, de procedência. Por exemplo, nota mensal. Quando eu falo nota mensal, a palavra mensal estabelece uma relação de tempo. Movimento estudantil. A palavra estudantil estabelece uma relação de finalidade. Casa paterna. Paterna é uma relação de espaço. Vinho português, uma relação de procedência. Isso é que a gente chama de adjetivo de relação, porque estabelece uma relação com o adjetivo, tá? Essa é a base aqui. Aí, mais um conceito importante é ativo pátrio. Tem a ver, claro, com nacionalidade, lugar de origem aqui, né? Pode ser uma palavra só ou composto. Ele pode ser simples ou pode ser composto aqui. Então, por exemplo, Acre, acreano, Alagoas, alagoano, Amapá, amapaense, cultura afro-americana, companhia américo-africana. Então, veja que todos esses daqui, ó, são adjetivos pátrios, eles têm a ver com a origem, a nacionalidade e a procedência. Tudo bem? Então, olha quantos tipos de adjetivos nós temos. Você tem que praticamente entender que eles fazem a função de caracterizar de alguma forma. A única classe que vai caracterizar é o adjetivo. É ele que faz isso. Ele caracteriza e ele tem a função de fazer isso. É só ele que faz isso. Nenhuma outra classe vai fazer a função de caracterizar. Então, por exemplo, você viu numa questão, no exercício e tal, a palavra caracteriza, já pense direto em adjetivo, porque é ele que faz isso. Ele nasceu, ele foi criado, ele surgiu na gramática com a função, com a finalidade de caracterizar alguma coisa. Tudo bem? Vamos lá, então, continuando. Temos mais teoria aqui? Claro que sim, olha só. Formação do adjetivo. Então, temos lá. O adjetivo, ele pode ser simples, e quando ele é simples, ele é formado por um só radical, só um, tá? Então, por exemplo, brasileiro, escuro, magro. Quando ele é composto, ele é formado por mais de um radical. Então, ó, exemplos. Luso brasileiro, veja que eu tenho duas palavras aqui. Castanho escuro, duas palavrinhas aqui. Então, essa é a nossa formação aqui, ó. Simples e composto, e ainda temos o primitivo e o derivado. Primitivo, ele dá origem, e o derivado deriva de outros adjetivos. Então, olha só. Belo, bom, feliz. Belíssimo, ele deriva de belo. Bondoso, deriva de bom. Então, essa é a ideia. O primitivo sempre é a origem, o derivado ele acaba sempre vindo de outro. Ele tem alguma origem ali marcada. Muito bem. Continuando. Flexão dos adjetivos. E aqui eu vou pedir para você dar uma atenção especial, por quê? As classes nominais, o que mais você vai encontrar de cobrança nas provas, pensando na sintaxe, é a parte de concordância nominal. E a concordância nominal, quando você percebe que as classes nominais, elas concordam entre elas quanto ao gênero, ao número, que é a flexão das nossas classes nominais. Então, os adjetivos, assim como os artigos, substantivos, os três, eles sempre estão muito próximos. Por quê? A flexão deles é muito parecida. Tem flexão de gênero, feminino ou masculino, e número, plural ou singular. Os pronomes não são todos que têm a flexão, tá? Mas, teoricamente, essas três classes, elas acabam sempre se amarrando muito. E muitas questões de prova acabam sendo sempre cobrando a relação entre elas. Então, fique atento.
para você entender que a flexão ela existe e a flexão dos adjetivos é muito parecida com as dos substantivos, porque uma classe sempre tem uma relação com a outra. Então, fique atento a isso, para você ter essa noção básica de que uma das coisas mais importantes do adjetivo é a flexão. E outro ponto importante, as regras de flexão nominal dos adjetivos são usadas para concordância nominal lá na parte sintática. Da mesma forma que o substantivo tem flexão nominal, o adjetivo tem flexão nominal. E os conceitos, né? Tudo que tem a ver com flexão nominal na morfologia acaba sendo incorporado pela sintaxe de concordância nominal. Então, a relação é muito próxima aqui em relação às regras. Beleza? Vamos lá agora, então, de novo para a nossa tela. Vamos lá, então, ó. Então, eles podem ser flexionados em gênero, tá? E em número. Então, gênero é masculino, feminino e aqui número singular e plural. Em grau também, mas é muito pouco menos cobrado. Então, o que é mais importante aqui, ó, é gênero, que você tem que saber muito bem, e número, que você tem que saber muito bem. São os dois mais cobrados em provas, por exemplo. Então, veja. Gêneros adjetivos. Então, eles podem concordar com o substantivo, né, que pode ser masculino ou feminino. E eles podem ser biformes, quando eles têm duas formas, ou uniformes, uma forma apenas aqui. Vamos ver o que é isso. Biformes, eles têm duas formas aqui. Então, olha, ativo, ativa, mal e má. Agora, uniformes, eles têm uma forma só. Os biformes têm duas, uniformes uma. Então, por exemplo, homem feliz, mulher feliz. Não importa que aqui é masculino e aqui é feminino, perceba? Masculino e feminino. A palavra feliz não tem variação, não tem feliza, felizo, é só feliz, tá? Agora, quanto ao número. Ao número, a gente vai ter sempre a ideia de plural ou singular. Então, a gente tem que verificar agora a formação do plural. Quando são adjetivos simples, então nós temos simplesmente marcar o plural. Então, por exemplo, mal e maus, feliz, felizes, ruim, ruins, boa e boas. É simples, não tem muito segredo aqui não. Agora, quando eles são compostos, temos mais algumas regrinhas básicas aqui. Então, veja só. Claro, o composto é formado por dois ou mais elementos. Isso você vai ter que perceber aqui. Então, veja como é que funciona essa parte aqui, ó. Cada um dos elementos que formam um adjetivo composto, seja um substantivo adjetivado, todo o adjetivo composto ficará invariável. Agora, vamos para os exemplos aqui. Então, por exemplo, ó, blusas rosa claro. Ó, rosa é um substantivo que foi adjetivado, ou seja, a palavra rosa é um substantivo, tá? Só que nesse caso ela se transformou em adjetivo. Isso que significa, tá? Sempre quando você tem assim, por exemplo, a palavra rosa é um substantivo, tá? A rosa. Só que eu posso falar blusa rosa, então eu transformei o substantivo em adjetivo. Essa é a ideia que a gente tem de substantivo adjetivado. É isso que significa basicamente. Então, veja só. Quando acontece isso, de ter um substantivo adjetivado aqui, ó, nós vamos simplesmente manter tudo no singular. Blusas, rosa claro. A mesma coisa aqui, ó. Casacos, rosa claro. Fica tudo neutro, porque eu tenho um substantivo aqui, ó, adjetivado, tá? Vamos lá agora. Olhos, verde claros. Como a palavra verde já é um adjetivo, veja só, a palavra verde já é um adjetivo. Então, nós vamos... E claros também é um adjetivo. Então, quer dizer que eu vou flexionar só o último elemento, ó. Olhos, verde claros. Aqui a palavra azul é um adjetivo e escuras também. Então, flexiono só o último aqui. Agora, camisas verde mar. Tudo bem, verde é um adjetivo, mas mar é um substantivo. Então, aqui não tem flexão. Agora, verde claras. Claras é um adjetivo também. Então, faço essa flexão. E na outra, marrom café. Teoricamente é assim, então, ó. Quando nós tivermos, veja, para você entender melhor, eu vou fazer uma regrinha básica aqui, então, ó. Se eu tiver aqui, ó, um substantivo mais um adjetivo, fica no singular, tá vendo aqui, ó? Aqui nós temos substantivo mais adjetivo. Quando eu tiver um adjetivo mais um adjetivo, como aconteceu, por exemplo, aqui, ó, verdes, verde claro ou escura, o que acontece? Eu vou flexionar apenas o último aqui, ó, só o último elemento, tá? Aqui fica no singular. Aí, vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. Se eu tenho, nesse caso, um adjetivo, né, aqui, ó, mais, deixa eu apagar aqui que ficou feio esse adjetivo aqui, vamos deixar bonitinho aqui, ó.
Se eu tiver um adjetivo mais um substantivo, fica tudo neutro, como aconteceu aqui. Então, veja, a flexão acontece quando tem adjetivo mais adjetivo. Aqui, ó, fica tudo neutro, aqui fica tudo neutro. Então, como aconteceu aqui, ó, para ficar mais fácil você perceber aqui, ó. Então, esse é daqui, ó, aqui, ó. O verdes claros e azul escuras vem nessa regrinha aqui. Esse verde clara também vem para cá. E essa outra aqui, ó, que nós temos, deixa eu pegar aqui esse daqui, ó. Esse verde mar é aqui, ó. Aqui a regrinha, tá aqui. E esse marrom café daqui, percebeu? Então, a base tem dois adjetivos, o último é que eu vou flexionar se for plural. Claro que temos algumas exceções, claro, tá, ó. Azul marinho, azul celeste, ultravioleta e qualquer adjetivo composto por cor de, tá? Sempre fica invariável. Então, veja que a ideia de cor fica neutra aqui, tá? E adjetivos como surdo, mudo e pele vermelha, eles têm os dois, ficam surdos, mudos e peles vermelhas, tá? Então, é como se fosse uma exceçãozinha aqui, tá? Então, cor de azul marinho, cor de alguma coisa, tá? Ó, azul marinho, não coloca azuis marinhos, tá? Fica neutro, ó. Azul marinho, azul celeste, ultravioleta, cor de rosa, cor de alguma coisa, fica tudo também invariável aqui. Maravilha. Continuando, temos aqui agora o grau do adjetivo, tá? Que ele pode ser comparativo ou superlativo. Então, aqui, gente, o grau do adjetivo, pense comigo. O que vai aparecer nas provas é a ideia do grau comparativo, que é bem importante. Então, dê atenção a isso, tá? Esse grau de comparação, porque a gente pode encontrar assim numa prova. Mas não é nada difícil. É só você entender a lógica ali, não tem nada de muito complicado aqui, não. Então, veja comigo, tá assim, ó. No grau comparativo, você vai ter, claro, uma comparação, que pode ser de igualdade, superioridade ou inferioridade. Veja comigo. Sou tão alto como você. Então, tem um comparativo de igualdade aqui, ó. Tão alto como. Esse como mostra a minha igualdade. Super analítico. Sou mais alto do que você. Destaque para essa palavra do. Ela é opcional, posso falar. Sou mais alto que você, sou mais alto do que você. As duas estão corretas. Sintético aqui, ó. O Sol é maior do que a Terra, ó. Mais alto do que você, maior. Então, veja, mais alto, ele é analítico porque tem duas palavras. Maior, uma palavra só, ele é sintético, essa é a lógica. Analítico tem as duas palavras, sintético uma só. Inferioridade, sou menos alto do que você ou menos alto que você. Lembre-se, é opcional aqui, tá? Superlativo, a gente também tem o quê? Basicamente a mesma lógica. Olha o que a gente vai encontrar aqui, ó. Superlativo absoluto analítico. Ele é muito inteligente. O analítico é porque ele tem duas palavras, sintético uma, tá? Absoluto sintético. Ele é inteligentíssimo, ó. Muito inteligente, inteligentíssimo. Relativo de superioridade. É a mais bela da sala. E agora de inferioridade é a menos bela. Perceba que aqui a gente tem... Por que ele é superlativo? Porque ele por si só, não vou comparar com ninguém. Basicamente essa base aqui, tudo bem? Então, você percebe que o que mais vai importar no adjetivo é entender que ele caracteriza e que ele interfere na parte de sentido, porque ele realmente serve para isso, ele vai caracterizar alguma coisa. Agora, continuando aqui, temos ainda mais um pouquinho que nossas questões. Você veja só. Outro ponto importante. Quando a gente pensar em relação às questões do adjetivo, entenda que ele, claro, vai aparecer sim, mas ele não é uma classe tão difícil de você identificar. Você percebe pelo contexto, pela leitura, não é algo assim, nossa, não entendi nada. Entende sim, tá? Sem problema nenhum. Então, vamos lá. Para nossa questão aqui, deixa eu colocar aqui. Olha só, tá assim. Não sei como pareço aos olhos do mundo, mas eu mesmo me vejo como um pobre garoto que brincava na praia e se divertia em encontrar uma pedrinha mais lisa vez por outra, ou uma concha mais bonita do que de costume, enquanto o grande oceano da verdade se estendia totalmente inexplorado diante de mim. Aí vamos lá. Sobre os adjetivos agora que nós temos aqui, ó, tá? Não estão sublinhados porque a gente vai falar agora um pouquinho aqui nas questões. Veja só. Pobre garoto e garoto pobre aqui, ó. Pobre garoto e garoto pobre. Significa exatamente o mesmo? Não, né, ó. Quando eu falo pobre garoto, nossa, como um pobre garoto, coitadinho, nesse sentido, mais a ideia de como ele se sente. Agora, um garoto pobre é questão financeira.
Então, veja que eles não é a mesma coisa, ó. Pobre garoto é como ele está, o estado dele, tadinho, coitadinho. Agora, garoto pobre é a parte financeira, né? Ó, a parte financeira aqui. Aí, vamos lá, o adjetivo lisa mostra uma cara aqui, ó, mais lisa, uma característica da pedrinha e posso ver a abreviação de grau, ó. Uma pedrinha mais lisa, ó, mais lisa, uma pedrinha lisíssima, por exemplo. Beleza, a letra B tá certa aqui. Bonita indica o estado da concha e não posso ver a variação de grau. Tá, bonita, concha mais bonita, claro que sim, né? Lembra que o grau eu posso mudar? Aqui eu tenho analítico, posso fazer o sintético. Grande tem valor descritivo? Não, né? Quando eu falo a palavra grande, que ele coloca assim, ó, grande oceano, ele tem uma ideia de você, não é, a descrição aqui é descrever como algo é. Por exemplo, o oceano é azul e tal, a parte mais básica. Aqui não, né? Não é descritivo não, quando ele fala enquanto grande oceano da verdade. Ele tem um caráter muito mais de argumentação, perceba? Ele dá um caráter muito mais argumentativo aqui. Inexplorado de relação para a variação de grau. Quando ele fala assim, ó, totalmente inexplorado. É de relação? Não, né? De relação a nota mensal, relação de tempo. Veja que não tem nada a ver aqui, tá? Não é de relação, não. Então, letra B fica a nossa resposta. E na próxima, nos textos abaixo, retirados do texto, qual das palavras destacadas não é um adjetivo? Veja só. Letra A. As tarefas mentais complexas, tá? Então, quando eu falo tarefas mentais, mentais é um adjetivo, porque ele está caracterizando a palavra mentais, e complexas também, aproveitando aqui a frase. Letra B. Parte dos questionários tratavam também de questões ideológicas dos voluntários. Questões ideológicas aqui, ó, é um adjetivo aqui. Os testes cognitivos, cognitivos também é um adjetivo que determina que testes são esses. Visões de mundo favoreçam o extremismo. Extremismo aqui é um substantivo, tá? Aqui eu tenho um artigo e aqui um substantivo. Então, aqui não é adjetivo, não. E as diferenças cognitivas têm um papel importante. Importante aqui é um adjetivo. Cognitivas também é um adjetivo, para você perceber aqui. Então, nesse caso, veja que nós temos apenas na letra B que não há, por exemplo, um adjetivo mesmo com função. O extremismo aqui seria substantivo. Beleza? Então, o que você percebe? Teoricamente, os adjetivos, eles são necessários, são importantes, eles estabelecem uma relação muito importante na frase e determinam o sentido. Então, quando você for ler um texto de uma interpretação de texto, fique atento a isso, tá? E adjetivos, eles participam bastante nas questões de concordância nominal. Então, veja as flexões aqui na morfologia para usar tudo lá na flexão, na concordância nominal. Tudo bem? Dúvidas? Reveja a aula, faça exercício, resumo, síntese. O importante é você fazer também o seu roteirinho, o seu resumo, a sua síntese. Ajuda muito você a fixar os conteúdos. Tudo bem? Então, só para a gente poder fechar aqui, ó, uma coisa legal. Faça isso, busque fazer os seus próprios, né, a sua própria síntese e deu dúvida, volte, veja de novo. O importante é você não ficar com dúvida e fazer essas relações que a gente mostra a você. Aqui eu posso usar na concordância nominal. Tem que fazer essas relações possíveis aqui. No português, tudo é interligado. Beleza? Então, excelente estudo para você. E, claro, até a nossa próxima aula.